Essa é uma imagem de Chicago de 1832, um ano antes da fundação de Chicago, mas é somente uma representação que foi divulgada apenas na Grande Feira de 1893. É, portanto, uma representação fictícia e simbólica, uma imagem que queriam passar de como era Chicago em sua fundação. Mas será que isso é verdade? E o que é pior, prédios começaram a pegar fogo ao mesmo tempo em locais tão distantes quanto a igreja do centro da cidade, da fazenda dos O'Leary, a 3 quilômetros de distância. Calma que fica pior. Vamos ver aqui o que diz esse site sobre grandes incêndios que ocorreram nos Estados Unidos. Embora muitas pessoas tenham ouvido falar do grande incêndio de Chicago de 1871, poucas pessoas estão conscientes de que um segundo incêndio estava ocorrendo ao mesmo tempo a poucas centenas de milhas de distância, no norte do estado de Wisconsin, e que este incêndio seria responsável por mais mortes do que qualquer outro na história dos Estados Unidos. Logo, é evidente que não foi um incêndio que começou com uma vaca. Algum outro fator provocou esses incêndios em diversas cidades ao mesmo tempo, que ocorreram inclusive em vários estados diferentes ao mesmo tempo. É simplesmente impossível ver aleatoriedade nesta simultaneidade. O que aconteceu então? Uma conspiração de maníacos incendiários? Mas não havia internet. Eles não podiam se encontrar e montar uma equipe. Acontece que a causa dos incêndios pode ter sido muito diferente disso. E uma vez que a história oficial, a da vaca, beirava uma piada, o político e cientista amador Ignatius Donnelly propôs uma teoria diferente, uma segunda opção, digamos assim. Ele então entrou nos arquivos e descobriu uma série de detalhes um tanto misteriosos. Nos documentos de uma das cidades afetadas, perto de Chicago, ele encontrou uma mensagem que dizia, abre aspas, como Sodoma e Gomorra choveu fogo. Como a obscenidade voando para fora do fogo, pedras de fogo caíram sobre as pessoas, a pé, em cavalos e em carroças, tentando escapar do caos. Fecha aspas. Era completamente inexplicável que já fora da cidade, onde não houve nenhum incêndio, tenham sido encontrados centenas de cadáveres. As roupas não estavam danificadas e não foram observados vestígios de queimaduras. Não apenas pessoas, mas também os animais. Todos esses fatos levaram o cientista a acreditar que a causa da tragédia de Chicago foi um golpe vindo do espaço. Ignacio Donnelly encontrou o trabalho de um astrônomo que lhe ajudou a formular essa hipótese, resumindo informações sobre todos os cometas e quedas de meteoritos observados no século XIX, e sentou-se para estudá-lo. Depois de algum tempo, sua atenção foi atraída por um cometa descoberto em 1826 pelo cientista austríaco William von Biela. Seu período de circulação foi de 6 anos e 9 meses. O cometa apareceu no céu em 1839, 1846, 1852, 1859, mas em 1866 não apareceu. Aqui o cometa Biela em fevereiro de 1846, logo após o desmembramento do núcleo em duas partes. É interessante notar que, em 1846, o cometa de Biela apareceu com uma cauda rachada que parecia uma enorme ferradura. Em 1852, já aparecia dividido em duas partes. Em 1859, a cauda de uma das partes aumentava e adquiria a forma de um raio, o que indicava o início da decadência. Nem é preciso dizer que a desintegração mudou um pouco a trajetória desse corpo celeste. Em novembro de 1872, em muitos países europeus, uma chuva estelar abundante foi observada. Meteoros voaram de uma parte do céu onde os astrônomos esperavam o aparecimento de um errante celestial. Partes deste cometa poderiam ter entrado em contato com a Terra um ano antes? Astrônomos contatados pelo pesquisador relataram que tal bombardeio poderia ter ocorrido em outubro de 1871 na América do Norte.
Depois disso, o cientista finalmente passou a acreditar que os incêndios em Chicago e nos subúrbios foram causados pela chuva de meteoritos quentes, cuja mãe foi o cometa Biela. A morte de pessoas fora da zona de fogo foi explicada pelo envenenamento com gases venenosos contidos na cauda do cometa. Embora o Kepler já tivesse previsto essa possibilidade, é difícil imaginar que os gases passassem pela atmosfera do planeta sem se espalhar, especialmente se levarmos em conta de que apenas cerca de 300 pessoas morreram no incêndio de Chicago, e a cidade tinha 300 mil habitantes na época. Lembrando que essa é só uma segunda hipótese, ou seja, uma hipótese secundária diante da primeira, a da vaca, ser tão improvável, para explicar tantos incêndios juntos, ao mesmo tempo, no meio oeste norte-americano, em 1871. E aí, será que estamos aqui diante de um grande reset, de uma situação que devemos investigar mais a fundo e esmiuçar o máximo possível para entender por que de fato houve incêndios nessa região dos Estados Unidos de uma maneira tão intensa e principalmente em vários lugares ao mesmo tempo? Bom, agora vamos às nossas conclusões e alguns fatos importantes da gente colocar aqui, pontuar aqui. Nós vimos que a cidade de Chicago, aos 38 anos, perdeu no incêndio 17.500 prédios. Vamos fazer conta. Nós sabemos que não foram todos os prédios da cidade que foram destruídos. Este mapa de Chicago que estamos vendo aqui mostra as regiões atingidas. Vamos considerar, para ajudar nas contas, que Chicago aí tivesse então cerca de 30 mil prédios na época. Bom, na verdade daria mais que isso, porque nós sabemos que das 300 mil pessoas que viviam em Chicago, 90 mil ficaram desabrigadas. E nós temos 17.500 prédios destruídos. Vamos arredondar para 30 mil no total. Mas esse número poderia chegar tranquilamente a 60 mil prédios. 38 anos são 13.870 dias. 30 mil prédios divididos por 13.870 dias significa que mais de 2 prédios foram erguidos por dia desde a fundação de Chicago. Bom, nós vimos essa imagem. Esse é o distrito queimado de Chicago. Agora compare o distrito queimado em laranja com o mapa total da cidade, que é muito maior. Mas se Chicago tivesse, de fato, no total, 60 mil prédios, estaríamos falando de mais de 4 prédios construídos por dia desde a fundação da cidade. Será que isso é possível? É um número bastante alto, eu diria. Será que esses incêndios não visavam, de repente, apagar, varrer para debaixo do tapete das cinzas uma parte da história de Chicago que não era interessante, assim digamos, que ela se tornasse conhecida? Mas espera aí, essa pode ser só uma das razões, caso de fato esse tenha sido um fenômeno provocado por resetadores, digamos assim. Em 1870, ou seja, um ano antes do incêndio, Chicago era o principal fornecedor de cereais, gado e madeira nos Estados Unidos, e eram muito comuns as fazendas com currais de criação de gado. Àquela altura, Chicago era a 5ª maior cidade dos Estados Unidos apenas e tinha quase 300 mil habitantes. Após o incêndio, o que acontece em Chicago é incrível. Simplesmente há uma explosão econômica e Chicago entra naquela que fica conhecida como a Era de Ouro de Chicago, ou Chicago Golden Age, que tem o seu ápice justamente em 1893, na Grande Feira de Chicago, que trazia grandes tecnologias. Só que naquela altura,
A vaca não era mais a base da economia de Chicago. Agora era a indústria. Um detalhe importante: o incêndio causado pela vaca, conforme nos dizem, não atingiu as indústrias da época, milagrosamente. Como vimos, a maior parte da cidade foi atingida, mas as principais indústrias não. E olha só, quem levou a culpa? A vaca.